Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast de História do Brasil. Hoje vamos falar sobre alguns trechos fundamentais do livro Brasil, uma biografia. O foco do episódio está entre as páginas 79 a 106 e vamos tratar de temas muito importantes como o tráfico de escravizados, a formação da sociedade brasileira, resistência e luta por liberdade. Prepare-se para mergulhar com a gente nessa jornada pelo nosso passado. Agora fique com a Ana Luísa falando sobre o tráfico de viventes. Muito obrigada, Sofia. Nos séculos XVI ao XIX, o tráfico de africanos escravizados foi um dos principais pilares da economia colonial brasileira. Mas no livro, as autoras preferem usar uma expressão diferente: tráfico de viventes. Isso porque não se tratava apenas de um comércio de mão de obra, mas da desumanização de pessoas que eram transformadas à força em mercadoria. Nesse período, cerca de 4,9 milhões de africanos foram trazidos ao Brasil. Eles vinham de diversas regiões, com culturas, línguas e religiões próprias. A viagem até aqui, chamada de Passagem do Meio, era brutal. Muitos morriam no caminho, sufocados nas condições desumanas dos porões dos navios negreiros. O tráfico era legalizado e altamente lucrativo. Envolvia desde comerciantes portugueses e brasileiros até as autoridades e reis africanos que também participavam do sistema escravista. Essa lógica de lucro sobre a vida humana ajudou a consolidar uma estrutura social extremamente desigual, que marca o Brasil até hoje. Fique agora com a Sofia, que vai falar sobre, no Brasil, a mistura. Com a chegada dos africanos, o Brasil passou a ser um espaço de intensa mistura étnica, cultural, religiosa. Portugueses, indígenas e africanos formaram a base da sociedade brasileira. Mas atenção, essa mistura nunca foi harmoniosa ou pacífica, como às vezes se tenta romantizar. A miscigenação ocorreu num contexto de violência, dominação e desigualdade. As mulheres, indígenas e negras em especial, eram alvos frequentes de estupros e relações forçadas com os colonizadores brancos. Ainda assim, dessa mistura forçada, surgiu uma cultura rica e múltipla, da comida à música, da religiosidade aos saberes populares. Agora a Ana vai ressaltar como a escravidão é um sinônimo de violência. A escravidão no Brasil foi uma instituição baseada na violência. Isso é uma das principais ideias que as autoras vão destacar no livro. Violência física, como os castigos e torturas, violência simbólica, como a desumanização completa dos indivíduos escravizados, e violência estrutural, já que todo o sistema jurídico e econômico legitimava essa prática. A crueldade era institucionalizada. Os senhores de escravos tinham o direito legal de punir como quisessem. A morte de uma pessoa escravizada não era tratada como homicídio, mas como a perda de uma propriedade. Tudo isso mostra como o Brasil foi um dos países onde a escravidão mais durou, e onde mais vidas africanas foram exploradas. Agora, a Sofia Dodge vai falar sobre o sistema Toma Lá, Dá Cá. A escravidão também funcionava com base em negociações e trocas de favores. O famoso Toma Lá, Dá Cá. Não era só a força bruta que mantinha esse sistema de pé. A convivência entre senhores e escravizados também envolvia negociações de alforrias, acordos para melhores condições ou concessões em trocas de lealdade. Escravizados que conseguiam juntar dinheiro, muitas vezes trabalhando nas horas vagas, o chamado ganho, podiam comprar sua liberdade, mas isso não era garantia de igualdade. Os libertos continuavam marginalizados, social e economicamente, e enfrentavam enormes obstáculos. Agora fique sabendo sobre um dos nomes mais conhecidos a respeito da resistência com a Ana Luísa Tabatinga. Quando se fala de resistência, o nome que mais se destaca é Palmares. Mais do que um quilombo, Palmares foi um verdadeiro reino africano no Brasil, com uma organização política, social e militar própria. Chegou a reunir mais de 20 mil habitantes. Palmares resistiu por quase um século às investidas portuguesas e holandesas. Zumbi, o seu líder mais conhecido, se tornou o símbolo da luta por liberdade. Não foi o único. Antes de Zumbi, Ganga Zumba também liderou importantes articulações políticas no quilombo. Palmares mostra que os escravizados nunca aceitaram sua condição de forma passiva. A luta por liberdade foi constante e heróica. Por último, Sofia Dodge vai falar sobre as muitas modalidades de luta e resistência.
Por fim, é importante lembrar que a resistência não se deu apenas nas grandes rebeliões ou nos quilombos, ela também estava presente nas pequenas ações do dia a dia: fugir, esconder alimentos, trabalhar devagar, manter práticas culturais e religiosas, entre outras formas de subversão. Essas estratégias eram maneiras de afirmar a própria dignidade e humanidade frente à brutalidade da escravidão. Mulheres escravizadas, por exemplo, muitas vezes usavam o batismo de seus filhos para marcar suas redes de apoio parentesco, mesmo quando as famílias eram constantemente separadas. A resistência dos africanos e seus descendentes moldou profundamente o Brasil. É por isso que, ao estudarmos essa história, não podemos falar apenas de opressão, mas também de luta, coragem e sobrevivência. Assim encerramos o episódio de hoje. Espero que você tenha conseguido refletir sobre como a escravidão não foi apenas um sistema econômico, mas um processo violento, complexo e profundamente enraizado na história brasileira. Se você gostou, compartilhe esse episódio com alguém interessado em conhecer mais sobre o Brasil profundo. Até o próximo episódio.